vocês estão curtindo bastante aí essas aulas virtuais, né? De todos os professores lá do ESA. Estão gostando? Beleza, é o que a gente está torcendo, né? Porque a gente tem que passar por esse período bastante difícil, né? E a gente tem que ficar em casa, a gente tem que não pode a vida parar, tanto que ela não está parando, que nós estamos continuando a estudar, porém com metodologias diferentes, né, com abordagens diferentes. Então a escola está indo até você, né, você está em casa aí agora, está me ouvindo, está vendo aqui o meu avatarzinho, tá? E aí a gente vai então para as nossas aulas, né? E aula de quem hoje? Hoje direto do Química G, né, do canal do professor Germano, lá do YouTube, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do 9º ano, né, aqui do ensino fundamental da Escola Santo Agostinho do ESA, lá de Pariquaraçu, beleza? Um beijo no coração de vocês, muitas saudades, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Vamos começar pela lição de casa do capítulo 4, ou seja, da apostila que nós terminamos a semana passada, né? Na verdade, na segunda parte, nós vamos começar já a apostila nova, né? Vamos começar no Química 5, tá? E aqui, essa lição de casa é relativa ao capítulo 4, né? Da apostila do Ângulo Fundamental 2, 9º ano, beleza? Então, você que está seguindo aí a apostila, pega a última apostila, né, e vamos corrigir. Né, vamos para aí, página 592, tá? Beleza? Então, abra a apostila e vamos começar a conferir aqui, ó. Bom, então, primeiro exercício. Tenho 4 sistemas, ó, 4 sistemas. Nesse sistema aqui, ó, eu tenho átomos diferentes, né? Átomos diferentes são substâncias. Isso aqui é uma substância composta, é uma substância pequena, né? Uma molécula pequena, mas ela é composta porque ela tem átomos diferentes. Aqui é uma substância com átomos iguais. Todas as substâncias com átomos iguais são substâncias simples, tá? E aqui é a mesma coisa. Você vê que são iguais, ó, são iguais. Então elas são também substâncias simples, né? Aqui, por exemplo, esse aqui pode ser o ozônio, né? O O3, onde eu tenho 3 átomos de oxigênio, beleza? Então vamos responder a primeira aqui, ó. Qual ou quais são substâncias puras simples, né? Então, aqui a substância, aqui ele tá considerando, eu vou considerar como resposta a substância, não a mistura, tá? Porque na verdade, como ela está dentro do mesmo sistema, então isso aqui poderia ser uma mistura, tá? Então não é uma substância, né, totalmente, na verdade, pura. Então, individualmente elas poderiam ser puras se elas estivessem no mesmo, mas eu vou considerar que são as duas, elas são independentes, então até pela condição da classificação de ser moléculas simples, ou seja, com os mesmos átomos, né? Com átomos iguais. Então, qual seria a resposta aqui? Seria A2 e A4. Então, seria essas duas aqui. Qual é a substância pura composta, né? Substância pura composta. Então é 1, e aí eu posso, como é que ele está falando assim, qual é a substância pura composta? Aqui também eu tenho, só que aqui eu tenho simples, eu tenho composta, eu tenho simples, eu tenho composta. Então aqui está muito mais caracterizado uma mistura. Então a gente vai considerar A1 e A3, tá? Que aqui eu tenho as substâncias compostas, né? Puras compostas. Qual é substância pura composta, né? Então tá aqui a resposta 1 e 3.
Quais são misturas? 3 e 4, né? Porque aqui eu tenho substâncias diferentes. Quantas substâncias apresentam em cada sistema? Aqui apresenta uma, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos responder. Nesse primeiro só tem uma, no segundo também só tem uma, no terceiro eu tenho 3, né? Ó, tenho essa e tenho essa, né? São 3. E no 4 eu tenho 2. Eu tenho essa e tenho essa. Beleza? No caso dos sistemas com mais de uma substância, qual delas são simples e quantas são compostas? No 3, uma é simples, né? Ó, essa aqui, e 2 são compostas. Tá? No 4, 2 substâncias simples. Beleza? Então, vamos aí para o próximo exercício. O próximo exercício, ele quer que a gente considere aqui, ó, considere as figuras para responder os itens a seguir. Né? Então, já respondeu aqui, mas vamos lá de novo. Quais das ilustrações representam substâncias puras? Então, substância pura, ó, aqui eu tenho duas, aqui é uma substância só, né? Aqui, na minha opinião, isso aqui seria uma coisa só. Mas, como aqui eu tenho fases diferentes, eu tenho uma fase sólida, tá? Apesar de ser água, né? É gelo, e água líquida. Água líquida e água gelo é a mesma coisa, né? É igual, elas não são diferentes. Mas, como tem fases diferentes, então eu vou considerar que fosse uma mistura. Água e sal dissolvido, então é uma mistura. Água e óleo está dentro do mesmo recipiente, então é uma mistura. Aqui é um tipo de mistura e aqui é outro tipo de mistura, né? Então qual é a única que é substância pura? É a 1, é somente a água. Quais são misturas? Água, a 2, a 3 e a 4. Né? 2, 3 e 4. Em qual frasco temos uma mistura heterogênea? Heterogênea é aquela mistura que eu vejo as fases, né? Eu consigo distinguir as duas fases. Então aqui eu tenho uma fase óleo e uma fase água. Então a resposta é a 2 e a 4. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho uma outra fase gelo e uma fase água. Então, na verdade, como são duas fases diferentes, né, são totalmente diferentes, então eu considero uma mistura heterogênea. E em qual frasco eu tenho uma mistura homogênea? É somente no 3. Porque é homogênea, é justamente aquela mistura que eu não vejo as fases, né? Beleza? Então vamos seguir em frente, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: eu tenho 4, né, tubos de ensaio, e aí ele quer que a gente distingua, vai distinguir o número de fases em cada um dos componentes. Então, ó, no primeiro eu não consigo definir aqui, ó, só tenho, né, ó, apesar de ser água e sal, eu não consigo enxergar o sal, né? Agora aqui, ó, água e sal, agora aqui eu consigo, ó, ele está no fundo aqui, né? O sal é bem mais pesado que a água, então ele vai ficar aqui no fundo, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, tenho a água, né? Eu tenho óleo, água e sal, né? Eu tenho três substâncias, no mesmo recipiente, né? Ó, 3 substâncias no mesmo recipiente, tá? Então, e no último aqui eu tenho água e sal, né? Que é essa água salobra aqui, e mais umas pedrinhas de granito, ok? Então ele quer saber quantas fases a gente tem em cada um deles. Aqui, ó, aqui eu só tenho uma fase, né? Apesar de ter 2 substâncias, eu só consigo definir, enxergar, né? Observar, né? Somente uma fase. Então eu só tenho uma fase. Aqui eu tenho quantas? Eu tenho 2. Apesar de ter 2 substâncias, né? Aí essa água ela acabou saturando e aí precipitou o sal,
né? Então aqui eu tenho uma outra fase aqui, ó. Eu tenho duas fases, né? Eu tenho a fase da água e a fase do sal. Aqui, ó, 3 substâncias, porém eu só estou enxergando o quê? Duas fases, né? Então, duas fases. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 3 substâncias, mas estou enxergando somente duas fases. Beleza? Tranquilo, né? Super tranquilo. Então, vamos lá para o próximo exercício agora. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, qual o número de fases também e de componentes de um sistema constituído por uma solução aquosa de cloreto de sódio sólido no fundo, né, não dissolvido, e dos cubos de gelo, né? Então, ó, veja só, eu tenho a água, eu tenho o sal solubilizado na água, tenho o sal que não solubilizou e tenho duas pedrinhas de gelo aqui. Aí ele quer saber qual o número de fases que eu tenho. O número de fases eu tenho duas fases sólidas aqui, ó, diferentes, né, de processos de substâncias diferentes, mais a fase líquida. Então eu tenho 3 fases, né, 3 fases, apesar de ter 4 situações diferentes, né? Eu tenho a água na condição de pedra, de gelo, né? A água líquida, porém misturada com o sal, e o sal que não misturou está lá no fundo do meu copo, e aí ele não solubilizou. Então eu tenho 4 situações, né? 4 situações diferentes, porém eu só consigo enxergar 3 fases, beleza? Então vamos para o próximo exercício aqui, ó. Deu uma falha aqui, né, na minha troca, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos responder, né? Observe os 2 conjuntos de imagem que mostram os experimentos. Aí eu tenho aqui, ó, no experimento A, eu tenho o álcool e água, e aí ele mistura os dois, tá? No experimento B eu tenho querosene, gasolina e água. Aí ele mistura os dois. Aqui, ó, eu posso observar que aqui, apesar de serem duas substâncias diferentes, porque eu só estou enxergando uma fase, né? Uma fase só. Agora aqui, ó, 3 substâncias diferentes e eu estou enxergando 2 fases, né? Então vamos lá. Quantos aspectos visuais a mistura dos 2 líquidos apresenta? No primeiro, no A, tem uma fase, e no B, 2 fases. Conhecendo as fórmulas químicas, né, do álcool etílico, né, da água e do álcool etílico, classifique essa substância como simples ou composta, né, e indique o número de elementos químicos e o número de átomos de cada elemento. Então aqui, ó, aqui a fórmula é a água, né? A fórmula da água, H2O. A substância é composta porque são 2 átomos diferentes e na verdade a molécula tem 3 átomos. O C2H6O, que é a molécula do etanol, do álcool, essa é a fórmula, C2H6O. É uma molécula também, é uma substância composta, né? E ela tem 9 átomos, 6 mais 2, 8 com mais 1, 9. 9 átomos. Beleza? O que significa a palavra immiscível? A palavra immiscível, ou o contrário dela, miscível, é aquilo que não se mistura, que não se solubiliza, tá? Lembra aqui, ó, no outro exercício aqui, ó, esse sal aqui, ó, ele não solubilizou, né? Ele não se integrou nessa quantidade de água. Como ele não solubilizou, então ele foi lá para o fundo, tá bom? Então nesse caso, ele teve um limite, né, de mistura. Até um certo ponto ele mistura, depois desse ponto ele não mistura mais. Aí ele vai para o fundo do recipiente. Então, immiscível quer dizer immiscível, que não se mistura, que não se solubiliza.
beleza? Quantos aspectos visuais diferentes existem na mistura? Visualmente apresenta duas fases, né? Isso no caso do último lá, né? Ok? Então aqui saiu errado, né? Então vamos lá, terminamos, né, a lição de casa. Então vamos para o rumo ao ensino médio, tá? É uma série de exercícios, né? Então vamos lá, considere os sistemas. Eu tenho água e álcool, água pura e água e gasolina no sistema 1, 2 e 3. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente, né? A água mais etanol é uma mistura homogênea. Eu não consigo ver, né? Só tem uma fase, é uma mistura homogênea. A água é uma substância pura, né? Ou é uma substância composta, porém pura. E a água e gasolina é uma mistura homogênea. Então, a resposta aqui é a resposta D, que é uma mistura homogênea, né? Aqui, ó, essa é a mistura homogênea, substância composta e mistura heterogênea. Beleza? Então vamos para o próximo exercício aqui agora. Agora começou certo, né? Então vamos lá, o segundo lá em cima. Lá. Quando uma garrafa de água gaseificada é aberta, formam-se bolhas de dióxido de carbono. Nessa situação, o sistema água mais gás forma o quê? Uma substância. Que tipo de substância? Dá para ver as bolinhas, né? Elas estão integradas na solução. Então, se dá para a gente ver, né, as duas fases, então é uma mistura heterogênea. Beleza? O soro hospitalar é formado por uma solução aquosa de cloreto de sódio e glicose. Esse sistema apresenta o quê? Ó, eu tenho aqui uma solução, né, de água mais cloreto de sódio e glicose. Ou seja, mais uma pitada de sal e mais uma pitada de açúcar. Beleza? Pergunta para sua mãe ou para sua avó, que elas sabem fabricar, né? Elas sabem fazer essa mistura direitinho para fazer o soro, né? Que é uma solução que tem nutrientes, né, suficientes para nos reavivar, né? Ok? Vamos colocar dessa forma. Beleza? Por isso que quando o pessoal vai para o hospital, né, às vezes ela fica muito tempo sem comer, o cloreto de sódio e a glicose, os dois, né, os dois juntos, eles conseguem fazer uma boa, conseguem substituir, né, bastante a alimentação, que às vezes a pessoa não pode, né? Às vezes a pessoa não está bem, está legal, né? Às vezes não está nem acordada, né? Fica muitos dias desacordada, tal, e ela precisa se alimentar. De alguma forma ela precisa de nutrientes. E esses nutrientes aqui são muito importantes para o metabolismo do ser humano. Beleza? Então o soro, né, a composição daquele soro hospitalar é exatamente essa aí mesmo, né? É o cloreto de sódio, é água pura, né, uma água boa, mais sal e mais açúcar. Ok? Esse sistema representa o quê? Né? Ele tem uma única fase. Eu não vou conseguir ver nem o sal e nem a glicose. Eu vou ver uma água transparente, porém com esses dois componentes. Então eu só tenho uma fase. E quantos componentes? 3 componentes, né? Se eu considerar somente, né, considerar os 3 componentes, então eu vou ter uma fase e 3 componentes, beleza? Eu só consigo ver a água transparente, né, mas não consigo ver nem a água sozinha, nem o cloreto sozinho e nem a glicose sozinho. Então eu tenho 3 componentes, beleza? Vamos para o quarto exercício aqui. O granito, refresco de xarope de groselha, né? Água mineral fluoretada e sangue
e sangue, visto ao microscópio, respectivamente, são exemplos de misturas o quê? O granito, né? O granito, a pedra de granito, na verdade é uma mistura, né? Principalmente aquele granito bonito, né? Que ele é enuviado, cheio de estrias, né? Cheio de desenhos. Então, isso significa que ele é composto de vários tipos de pedriscos, né? De pedras, né? Então ele forma aqueles desenhos bonitos, né? Então ele é uma mistura heterogênea. O refresco de xarope é a água mais o xarope, né? Porém, uma única fase. Eu só consigo ver o xarope, né? A água deixa de ser branquinha, transparente, e aí passa só a ser. Então a mistura é o que? É uma mistura homogênea, né? Uma mistura homogênea. Água mineral fluoretada tem flúor, né? E a água normal, né? E a água mineral normalmente tem gás também. Então é uma mistura. Se ele considerar que essa água mineral tem gás, então ela seria uma mistura heterogênea. Mas se ele não considerar que tem gás, então o flúor a gente não consegue ver, né? Então seria uma mistura homogênea. E o sangue é uma mistura homogênea, né? Então vamos ver aqui qual é a resposta. Homogênea, heterogênea. Ele considerou aqui, ó, a água mineral como com gás, né? Tem um gás, por isso que é heterogênea. E o sangue, tá visto ao microscópio, né? Não é né? Se eu ver o sangue a olho nu, eu não consigo definir as fases. Agora, se eu ver ao microscópio, aí eu vou ver um monte de coisa lá, né? Então, por isso que é heterogênea. Beleza? Então, vamos para o quinto agora. Um rapaz pediu para sua namorada, deixa eu pegar aqui, ó. Um rapaz pediu para sua namorada, né? Pediu sua namorada em casamento. Presenteando-a com uma aliança de ouro 18 quilates. Para comemorar, sabendo que o álcool é prejudicial à saúde, eles brindaram com água gaseificada, com gelo, ao ar livre. O sistema ouro 18 quilates, a água gaseificada com gelo e o ar atmosférico são, respectivamente, o que vocês acham? Né? O ouro 18 quilates é uma mistura, né? Na verdade, é uma mistura homogênea que a gente não consegue distinguir nem o ouro e nem o cobre. Ele é 18 quilates porque ele tem 75% de ouro e 25% de cobre. Ok? É uma mistura homogênea. Eu não vejo cobre, né? Eu consigo somente identificar o ouro. Então é uma mistura homogênea. No caso da água gaseificada com o gelo, então eu tenho duas fases, né? Eu tenho a água sólida e a água líquida. Então eu tenho que considerar uma mistura heterogênea. E no caso, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. Então ficaria com mistura homogênea, heterogênea e homogênea. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para o próximo exercício, né? O sexto exercício. A maioria dos materiais não são nem elementos puros, nem compostos puros. São misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento, tal como o xarope expectorante, é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Um sistema constituído por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor de água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como. Olha só que sopona, hein? Olha que coisa doida, né? Então, um sistema constituído por açúcar dissolvido em água. Então, eu tenho água com açúcar.
eu não consigo ver o açúcar, né? Eu só vejo a água. Aí eu ponho limalha de ferro junto, a limalha de ferro vai lá para o fundo. Aí agora eu vejo a água e a limalha de ferro. O vapor de água vai ficar na parte de cima, né? Ele não fica junto com a parte líquida. Então é uma outra fase, né? E o nitrogênio gasoso também. Ele tem uma densidade diferente do vapor de água, então eles também não se misturam, eles ficam diferentes, né? Eles têm densidades diferentes. Então, como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar assim, ó, o sistema heterogêneo, né, com 3 fases, na verdade. Eu tenho uma fase gasosa, né, uma fase líquida e uma fase sólida, que é a limalha de ferro. Então eu tenho 3 fases e quantos componentes? 4 componentes. Legal? Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Numa proveta de 100, vamos para o sétimo agora, perdão. Vamos direto para o sétimo. Numa proveta de 100 ml foram colocados 25 ml de cloreto, tetracloreto, tetra 4, tá? Tetracloreto de carbono de água destilada. 25 ml de água destilada e 25 ml de tolueno. Tolueno é um derivado de petróleo, tá? A seguir foi adicionada uma pequena quantidade de íon de iodo sólido ao sistema. O aspecto final pode ser visto na figura abaixo. Ó, vejam só, apesar de eu ter colocado o iodo sólido, eu não estou vendo ele aqui embaixo, né? Então ele, com certeza, ele se integrou aqui, ó, ele se solubilizou, né, a esse sistema aqui, a todo o sistema. O tolueno é líquido, né? A água é líquida e o tetracloreto de carbono é líquido também. Porém, com densidades diferentes, ó, com densidades bem diferentes, ó. O tetracloreto é mais leve que a água, então ele vai ficar aqui embaixo. E o tolueno, que é um derivado de petróleo, né, ele vai ficar em cima, porque ele é muito leve, perdão, ao contrário, né? Desculpe, vamos falar de novo. O tetracloreto de carbono, ele é mais pesado, então ele fica aqui embaixo. A densidade dele é maior que a densidade da água e a densidade do tolueno. O tolueno é um derivado de petróleo, cuja densidade é menor que a da água. Então ele vai ficar acima da água. E o iodo, ele vai se solubilizar tanto no tolueno quanto no tetracloreto. Então ele vai sumir, né? Então eu tenho aqui uma mistura homogênea, né? Aqui eu tenho uma parte pura, né, que é a água destilada, e aqui embaixo eu tenho uma outra mistura, tá? Então a mistura, apesar de tudo isso daqui, né, apesar de serem 3 fases diferentes, cada uma delas aqui, isso aqui é uma mistura homogênea, aqui não é uma mistura, né, é uma substância pura, e aqui é uma mistura, beleza? Então pode-se dizer que o número de fases, e o número de componentes, e o número de elementos químicos presentes no sistema, esquematicamente é de, vamos ver aqui, ó, são 4, né, eu tenho o número de fases, né? Eu acho que não é isso aqui não, né? 4 fases, 1, 2, 3, 3. Na verdade são 3 fases, né? 3 fases. Ah, tá aqui, tá certo, tá correto, ó. Eu tô olhando 4 aqui, mas tem um 3zinho ali atrás, né? Então são 3 fases, me perdoem, tá? Eu não tinha visto. Ele tá escondido aqui atrás da... Deixa eu voltar, né? Aqui, ó, o 3, né? Então são 3 fases, né? 3 fases, 4 componentes, né? E 5 átomos diferentes, né? Então é o cloro, o hidrogênio e o iodo, 3. Aqui mais o oxigênio e aqui mais o cloro, beleza? Então são 5, então é 3, 4 e 5, beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos para o próximo exercício agora.
Então, o próximo exercício eu tenho aqui, ó, 3 copos diferentes, né? E aí tá me induzindo a pensar que isso aqui pode ser ou uma mistura homogênea ou uma substância pura. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea, né? Duas fases diferentes. E aqui eu tenho uma fase sólida. Então vamos lá. Vamos direto, né, da resposta, que é a resposta B. Então o vaso tem cloreto de sódio mais água. O primeiro, vaso 1. Pode ser? Pode ser, né? É uma mistura homogênea. O vaso 2 tem querosene e água. Pode ser, né? O querosene é bem mais leve que a água, então ele não vai se misturar, né? E a última, que é zinco mais água. Zinco é o prego, né? Que ele tem alguns preguinhos de zinco, né, que a gente compra por aí, e eles são feitos de zinco, tá? Então ele é pesado, ele vai ficar no fundo, não se mistura com a água, não se solubiliza com a água, beleza? Então pode ser essa aqui, pode. Agora, por exemplo, vamos ver aqui, vaso 1, vaso 1, zinco e água, pode ser zinco e água? Não, né? Aqui, ó, na terceira, só olhando, querosene e água, não, só tem uma fase aqui, o querosene e a água não se mistura. O vaso, cloreto de sódio mais água, né? Poderia até ser. Vamos ver a segunda parte. Aqui é o zinco e água? Não, não é, né? Não pode ser. Porque aqui eu tenho duas fases líquidas, né? Fase sólida está no terceiro. Então a resposta realmente é a B. Beleza? Então tá bom, pessoal. Dúvidas? Tá com dúvida? Não tem problema nenhum. Fala comigo no ClaSap, no plural, ou no quimica.gelufebu@gmail.com, que é exatamente o meu e-mail lá do canal do YouTube. Então, fico esperando vocês por essas dúvidas, né? E convido vocês agora, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos para a nossa segunda parte. Terminamos essa primeira parte, né? Que era a resolução dos exercícios, né? A discussão dos exercícios. E então vamos agora para a segunda parte dessa videoaula, beleza? Tá bom? Então até já, estou passando para vocês, até já, daqui a 2 minutinhos eu encontro com vocês no próximo vídeo. Grande abraço, até já, beleza?